Eu tenho ouvido de muitas pessoas que estão falando que estamos vivendo o apocalipse. E se você olhar, parece que o tema dos filmes, em geral, você vai ter muita coisa falando sobre isso. Principalmente você ficando em casa quando você tem que fazer essas escolhas. Quem consegue fazer, né? Porque não sei como é como você, mas o trabalho é dobrado em casa. Pelo menos para mim tem sido assim, dessa forma. Então muitos estão falando que nós estamos no Apocalipse, e a definição de Apocalipse para as pessoas em geral está ligada ao terror e ao fim do mundo, e é assim que as coisas são vistas pelas pessoas. Não deixa de ser verdade em parte. Jesus alerta sobre uma grande tribulação em Mateus 24, 21. Ele diz: pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião, desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Só que não termina aí, isso está no 24, 21. 8 versículos à frente, no 29 até o 31, Jesus continua dizendo: imediatamente depois da angústia, essa angústia tão complicada daqueles dias, olha aqui, olha a situação, ele diz: o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Agora, é verdade que o coronavírus está fazendo um estrago nos poderes políticos, econômicos, na diplomacia mundial e na vida das famílias, não é? Mas isso não é o fim. Então o que está acontecendo nesse momento, com base na palavra de Deus, é apenas uma gotinha. Quando você olha para o que Jesus está dizendo dos fins dos tempos, é apenas uma gotinha no oceano do que virá sobre a terra. Mas eu entendo que o amor de Deus está nos dando uma chance de acordarmos. Alguém descreveu muito bem dizendo que Deus colocou um freio no mundo. É momento então de aguçarmos os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus e conhecer e entender a sua vontade, o seu plano para a sua igreja, que é a sua noiva, que está sendo preparada para um encontro triunfal no final de tudo isto. Não podemos esquecer. O texto bíblico dessa manhã, para reflexão, é Apocalipse, exatamente Apocalipse 3, 14 a 22. Quero que você leia comigo. Diz assim: é Jesus dizendo para João: escreva essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Eu sei tudo que você faz. Você não é frio e nem quente. Desejaria que você fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz: sou rico e próspero, eu não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos, Pai. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, o nosso coração. Ó Espírito Santo, nós precisamos da tua sensibilidade, nós precisamos do teu poder, precisamos da tua unção sobre as nossas vidas para entender essa palavra nesta manhã. Por isso, abre os nossos entendimentos e que o nosso coração, que o nosso desejo, que toda a nossa vontade esteja voltado para ti. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos começar essa reflexão pelo fim do texto, que é o versículo 22. O versículo 22 está dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Então, o que o Espírito disse está relatado nos versículos 14 a 21.
Por isso começamos do 22. A voz que eu ouvi do Espírito Santo foi com as seguintes orientações. Está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu pedi ao Senhor, fala comigo, eu quero entender o que o Senhor quer dizer para a gente nesses dias. Primeiro, o que é que o Espírito Santo falou ao meu coração? Que eu compartilho com você. Primeiro que Jesus deseja, quando nós olhamos para esses versículos, que Jesus deseja que o nosso relacionamento com Ele seja ardente. Jesus disse sobre os fins dos tempos, em Mateus 24, que a maldade ia aumentar de tal forma que o amor de muitas pessoas por Ele iria se esfriar. Esse é o puxão de orelha da igreja. Nos versículos 15 e 16 ele diz assim, sei de tudo que você faz. Você não é frio e nem quente, desejaria que você fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Esse é o ponto que eu chamo de indiferença espiritual. Quando nós chegamos a uma situação assim. Indiferente com a leitura e a meditação da palavra, não é assim que estávamos? Indiferente com a oração e o jejum, não tínhamos tempo, nós tínhamos coisas urgentes para atender. Indiferente aos cultos, e deixa-me falar para você, para a gente se localizar, para quando a gente voltar a Jesus permitir que o nosso coração realmente esteja apaixonado por tudo que Jesus nos oferece. Indiferente aos cultos é quando eu consigo faltar sem sentir falta. Eu consigo faltar ao culto sem sentir falta. Quando eu consigo cantar sem adorar. Quando se consegue contribuir sem gratidão, sem coração. Quando se consegue ouvir a pregação sem escutar. Entrou no ouvido, saiu no outro ouvido, mas eu não escutei, eu não entendi o significado para a minha vida. Indiferente também, não só em relação aos cultos, indiferente com o seu dom. Quando se consegue viver a sua vida espiritual para si mesmo, é quando a gente faz assim, sem se importar em tocar a vida das outras pessoas, porque o dom é a maneira que Deus planejou para nós servirmos as outras pessoas. Mas nós somos tão indiferentes, frios na nossa vida, mornos, né? Não frios, mas mornos na nossa vida espiritual, nem nos entregamos e nem saímos. E aí nós conseguimos viver uma vida espiritual morna e nos nossos dons nós não estamos nem aí, que nós temos um chamado, que cada um de nós recebemos um dom do Espírito para tocar a vida das pessoas, mas nós somos indiferentes, não estamos nem aí por não tocar a vida das pessoas. Quando a gente consegue trabalhar para Deus, pensando nos dons, sem servir as pessoas. Quanta gente está trabalhando, dizendo que está trabalhando para Deus, mas é um trabalho de tal forma que não serve, que não abençoa as pessoas. Muitas vezes faz mais mal do que bem. Indiferente no amor ao próximo. É quando a nossa tarefa, as tarefas que nós temos, as responsabilidades que nós temos, são mais importantes do que as pessoas. Nós queremos tanto que a coisa aconteça, não importa se nós pisamos, se nós machucamos, se nós ferimos, nós somos indiferentes. É quando a gente consegue passar pelos feridos, sem nos importarmos quando a gente olha para a parábola do bom samaritano, que a gente vê exatamente dois grandes homens de Deus, religiosos, conseguiram passar por ele, vê-lo ferido, machucado, não tendo ninguém para atendê-lo, eles conseguiram passar de largo para atender as suas coisas e não ajudar e não socorrer aquele que precisava. Jesus nos deseja completamente, sem reservas. O nosso coração precisa ser dele totalmente. Essa é a fala. Isso é o que o Espírito fala conosco através dessa igreja e fala para mim e você. A segunda orientação do Espírito Santo é que Jesus deseja nos livrar da riqueza que nos empobrece. Eu creio que muitas pessoas estejam nesse momento de quarentena sentindo como esse texto diz, que são os versículos 17 e 18. Esse é o sentimento. Jesus diz assim, você diz que sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. Diz, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Por que é que eu disse que muito nos sentimos assim? Deixa-me dizer em que sentido.
nós investimos a nossa vida, nós trabalhamos como condenados, nós comemos o pão que o diabo amassou para ficarmos confinados em nossas casas com a sensação de que tudo que juntamos até aqui não serve para quase nada. A maioria do país não tem resistência nem para 30 dias. Por isso as intervenções do governo. E não é só no nosso país. E se o país ficar fechado, vamos pensar assim, e se o país ficar fechado por 6 meses, não precisa nem ser especialista para ver que o país não vai suportar, não vai aguentar, vai ruir de cima a baixo. É isso que Jesus está nos alertando, e é chamado de palavra do Espírito. Ouça o que o Espírito diz à igreja. É isso que o Espírito Santo fala conosco nesse momento, que a riqueza do mundo é pobre. Mas o pior ainda não é isso. O pior é que Jesus está mencionando a arrogância do coração que confia no mundo e confia em si mesmo. A arrogância que diz, eu não preciso de Deus, eu não preciso de nada, está tudo bem comigo, estou farto. É quando chega-se ao ponto de ficar tão cego e não perceber a miséria, a pobreza, a cegueira e a nudez em que se vive. É quando nós nos satisfazemos com as bagatelas da vida. Jesus tem uma vida com abundância. Esse é o compromisso de Jesus, essa é a promessa de Jesus, isso é o que Jesus conquistou para a gente na cruz. Uma vida com abundância. E ele está dizendo, faça negócio comigo. Compre de mim. Compre ouro purificado, não falsificado. Compre roupas brancas. Compre colírio para curar os seus olhos e você ver claramente e poder fazer escolhas certas. Essa é a fala de Jesus. A terceira orientação do Espírito Santo é: Jesus deseja restaurar a nossa vida espiritual. Jesus começou dizendo, eu sei tudo o que você faz. Então, na verdade, queridos, não há como esconder, não há como disfarçar, não é verdade? Sabe quando o filho aprontou alguma coisa? E que ele tenta fazer de conta que está tudo certo, não aconteceu nada, você pergunta, e aí filho, você sabe o que houve? Você pergunta, e aí filho, tudo bem? Tá tudo bem, tudo bem. Você sabe que ele está apavorado, nem ele consegue esconder, e não funciona para a gente, e não funciona com Deus. Jesus está dizendo, eu sei tudo o que você fez. No versículo 19 ele diz, eu corrijo, porque eu sei tudo, ele diz, eu corrijo, eu disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Eu vou parafrasear esse versículo. Colocar nas minhas palavras como eu estou vendo isto. Deus como um pai chama a nossa atenção. Quando ele diz corrijo, Deus como pai chama a nossa atenção. Ele reprova as nossas condutas. Ele pede prestação de contas, isso é corrigir. Disciplinar, mas também ele instrui. Eu corrijo, mas eu instruo. Ele está dizendo que ele ensina com o objetivo de redirecionar a vida dos seus filhos. Filhos que ele diz que ele ama profundamente. Então o que ele deseja, quando ele fala de zelo e olhando para todo o versículo, ele deseja despertar, com a correção e a disciplina, ele deseja despertar um desejo, o zelo é esse, um desejo intenso e sincero em nosso coração para mudarmos a direção da nossa vida. Por isso o arrependimento. Ele quer que voltemos para ele, que ele seja a nossa maior busca e o nosso maior desejo. A quarta orientação do Espírito Santo é Jesus deseja ser o nosso amigo. Nós nunca sentimos tanta falta das pessoas como nós temos sentido nesses dias, concorda comigo? Né? Até aquelas pessoas que não são muito de relacionamentos, até aquelas pessoas que não são muito de abraçar estão sentindo. Nós estamos com praticamente, acho, 40 dias longe dos nossos filhos e netos. Estamos isolados aqui, eu e minha mulher, porque a gente precisa, nem tanto pela idade ainda, mas nós somos de risco. Falta um pouquinho para chegar nos 60. Foi difícil porque nós estamos falando por vídeo com nossa netinha e de repente ela parou lá do outro lado e começou a chorar, dizendo que ela tinha muita saudade do vovô, que ela queria abraçar, que ela queria que o vovô pegasse no colo, que o vovô fosse no shopping com ela. Mas eu desabei também, né? Não preciso dizer isso. Ainda mais do jeito que a gente do jeito que eu sou apegado com os netos. Nós estávamos correndo tanto
que a gente nem percebeu o quanto as pessoas são tão importantes para as nossas vidas e o quanto elas fazem falta. Agora a gente está sentindo mais. Por isso que quando alguém perde um querido, como ele tem, por exemplo, tem a mãe e o pai todos os dias, então não percebe. Quando perde, aí a pessoa vê, puxa, que buraco que ficou na minha vida. Olha o que Jesus está dizendo aqui nesse versículo 20. Preste atenção, ele está falando. Eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Eu entendo que Jesus está dizendo assim, tenho sentido sua falta. E ele está falando para o seu pastor, para a sua igreja. É a porta da casa da sua noiva. E em outros lugares, quando ele conversa com os discípulos, e quando Jesus conversou com os discípulos, enquanto ele estava aqui, ele diz, eu não trato vocês como servos, eu trato como amigos. Eu fico imaginando ele dizendo assim, quantas vezes eu tenho batido a sua porta e você não me ouve? Você trabalhou demais, cansado demais, né? Envolvido demais, eu bato a porta e você não consegue me ouvir, porque você está num sono profundo. Ou, quantas vezes, outras vezes, você me viu até, mas você não tinha tempo para mim. Você estava ocupado demais com outras coisas. Você disse que faria depois. Mas ele diz assim, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu quero entrar. Eu quero que a gente faça uma refeição, aquela mais gostosa, o seu prato predileto, especial. E nós vamos sentar à mesa e vamos conversar como amigos. Como eu disse, o grande problema é quando a gente fica tão distante que a falta não faz falta. A quinta e última orientação do Espírito Santo é: Jesus deseja fazer de cada um de nós um vencedor. Você vai verificar nos capítulos 2 e 3 que as 7 igrejas que receberam orientação de Jesus, para cada uma delas ele encerra fazendo uma promessa ao vencedor. Nesse caso da igreja de Laodiceia, foram 7 igrejas, essa é uma delas. No caso da igreja de Laodiceia, Jesus diz assim: o vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Interessante que não é uma competição para ver quem chega primeiro. É uma corrida espiritual para vencer barreiras e obstáculos da vida e ir até o fim e chegar ao final sem desistir. Então, aquele que vencer suas lutas, as suas batalhas e ficar firme até o fim terá uma recompensa maravilhosa e incomparável. Então, Jesus é o nosso tato, é o nosso irmão mais velho, assentado à direita de Deus. Ele é o primogênito. E ele é hoje um homem glorificado, tal qual cada um de nós seremos. Por isso que diz que ele é o primogênito. E ele diz, eu venci. Quando ele estava com seus discípulos, ele diz, olha, não percam o ânimo, não percam a coragem, ele estava dizendo. Eu venci o mundo. Vocês também vencerão na minha força e no meu poder. Então toda essa fala, todas essas orientações visam formar um vencedor. O plano de Jesus, né, que Jesus deseja, quando ele fala com cada igreja, e essas igrejas são características das igrejas, que eu entendo que são características das igrejas que existem pelo mundo. Uma característica que vai encontrar em alguma igreja vai se enquadrar nisso, as igrejas que estão pelo mundo espalhadas. E a sua palavra é exatamente isso. É isso que Jesus está dizendo, é o que ele deseja, o que ele acredita, é o que ele espera de cada um de nós. Que a gente vença as nossas batalhas. Olha, Jesus terminou dizendo assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus, como alguém disse, Deus pôs um freio no mundo. Eu acredito que Deus fez exatamente isso mesmo, pôs um freio em tudo. Nas famílias, nos negócios, nos governos.
pondo a gente para dentro das nossas casas, para a gente ponderar, para a gente refletir a respeito do que estamos fazendo com a nossa vida, como estamos conduzindo a nossa vida. Porque Ele exatamente deseja isto, levar a gente de volta para Ele. Levar a gente de volta para ouvir a sua voz. O Espírito está falando em todos os momentos. Jesus não vai parar de falar. Mas não é a voz que incomoda, não. Ele está o tempo todo desejando, como amigo, conversar com você e comigo, desejando falar o seu coração, o meu coração. O Espírito Santo está falando em todo o tempo, mas a gente não ouve. Então por isso que eu creio que Ele pôs um freio para a gente parar, para a gente refletir sobre a vida. Então eu espero que você esteja repensando o seu casamento. Eu espero que você esteja repensando a sua família. Eu acredito que, eu espero também, e esse é o desejo de Jesus, que você esteja repensando a sua vida como um todo. Para que você possa viver a vida abundante. Ele diz ao vencedor, aquele que permanecer firme até o fim, aquele que ouvir a sua voz e seguir as suas orientações. Então o convite de Jesus, nesta manhã, é: ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito que diz que Jesus deseja que o nosso relacionamento com Ele seja com toda a intensidade, com todo o nosso ser. Jesus deseja nos livrar da riqueza enganosa desse mundo que nos empobrece. Ela é enganosa. Jesus deseja restaurar a nossa vida espiritual. Ele nos conhece profundamente e Ele quer tratar nos pontos mais sensíveis da nossa vida porque nos ama e tem o melhor para cada um de nós. Jesus também deseja ser o nosso amigo. Jesus quer sentar à mesa com você. Jesus quer conversar com você. Jesus quer te ouvir. Jesus quer falar com você. Jesus quer cear com você. Não é gostoso fazer um jantar com os amigos? Eu não vejo a hora de a gente fazer um churrasco, né? Não vejo a hora de encontrar minha família, os filhos, netos. E Jesus está dizendo, isso é isso que eu planejei para você. É assim que eu quero viver com você. Por último, Jesus deseja fazer de cada um de nós um vencedor. Mas só vencemos se o ouvirmos, se ouvir Ele bater a nossa porta. A porta não é porta de conversão, querido. Não é para você entregar, não é uma porta para desafiar as pessoas a abrirem seu coração para Jesus. Ele está dizendo assim, a casa que me pertence, a noiva que é minha, eu vim falar com ela. Cadê ela? Jesus veio estar à porta da sua casa, batendo a porta do seu coração que já o pertence, dizendo, quero entrar para a gente conversar, para a gente fazer uma festa maravilhosa. Jesus te chama para vencer. O final de tudo isso é que Ele deseja, com todas as orientações, que você seja mais que vencedor. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Seja um vencedor.